Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Rapaz, tá vendo aqui um buraco, umas coisas desarrumadas? É que eu tô com uns livros aqui que eu até gostaria de aconselhar vocês a adquirirem, tá? Esse livro aqui é um dos mais completos, ou mais completo, sobre as profecias de Daniel. Muito bom, por sinal, é o mais antigo. Esse aqui é mais recente, tá? Do Arilton José. Inclusive aquele que fez uma série no Bíblia Fácil sobre Daniel. Esse aqui é um dos um pouco mais antigos, né? Ali semelhante àquele de Maxwell. Esse aqui do Comentário de Daniel, verso por verso. O mais novo, inclusive eu vou usá-lo hoje, é esse aqui, que faz menção sobre Segredos de Daniel. Esse autor, irmãos, aqui, ó, é o Jacques Ducan. Lembra que ele fez uma lição sobre Gênesis? Inclusive é o autor do comentário bíblico de Gênesis também desse ano. Ou melhor dizendo, desse ano não, né? Ele já foi publicado, acho que em 2021. E não chegou aqui ainda, ele ainda está em inglês. Então esses comentários aqui, irmãos, são muito ricos para nos ajudar a entender um pouco sobre esse livro. Sim, e tem outro que eu não posso deixar de falar, que é essa relíquia que eu ganhei aqui, da esposa do pastor Guilherme, irmã Beth. Esse aqui, irmãos, é o Comentário Bíblico Adventista, só que separado, só com o livro de Daniel. Muito bom, por sinal. Passando aqui essas informações, essa literatura, ainda com certeza tem muitos outros que a gente vai conseguir. Eu queria dizer para vocês aqui, irmãos, esse texto de Daniel 9, verso 23. Olha só, o Jacques Ducan, o autor desse comentário aqui, tá? Ele chega a descrever que entre o capítulo 8, entre a profecia que foi dada das 70 semanas, ou dos 2.300 anos, né, tardes e manhãs, até o capítulo 9, onde ele explica, passou-se 13 anos. Eu estava dando uma olhadinha e pesquisando sobre o período de reinado de Belsazar. Não há até então, né, pelo que eu tomei conhecimento, uma definição sobre o seu período. Uns atrelam o período de Belsazar reinando com Nabonido, né, que era seu pai, e ele ali foi corregente enquanto ele estava em Temã. O próprio Belsazar estava em Babilônia. Então, se for considerar o período que eles estavam juntos ali, daria pelo menos uns 17 anos. Outros levam a 14. Mas, enfim, o que me parece aqui, de acordo com o que Jacques Ducan descreve, é que entre o período que a profecia foi dada e depois da sua explicação, passou-se muito tempo. Muito tempo. Ele aqui chega a dar, se ele tiver razão, né? Aqui chega assim, ó, ele teve de esperar 13 anos para receber luz sobre o assunto. Aqui falando sobre esse período. Então, assim, Daniel passou por um momento realmente difícil em relação a essa questão. Porém, um ponto que me chama a consideração é que quando o anjo fala para ele, irmãos, a única coisa que inquietou Daniel foi a profecia dos 2.300 anos. Por quê? Há quem diga que ali era o ano 68 do período do cativeiro da Babilônia para com o povo de Israel. Daniel então acreditava que, pelo que ele tinha lido no livro de Jeremias, faltava-se 2 anos, né? 70 anos era o período que ele estava cativo lá, e passou-se já 68 anos. Então agora ele estava com essa aflição. Puxa, agora vou esperar mais 23 séculos para com que a cidade seja restaurada, para com que a cidade de fato volte, ou melhor dizendo, não seja restaurada, mas para que a cidade volte a ser devolvida, né? Ou seja, a libertação do povo. Então Daniel ficou inquieto em relação a isso, ele não entendeu. É tanto que o texto fala que ele desmaiou, que ele ficou doente, ficou enfermo, né? Ele ficou inquieto, mas mediante aquela situação, o texto sagrado fala que ele voltou aos seus ofícios e continuou a fazer o trabalho do rei. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção aqui? Olha como é que termina o capítulo 8, verso 27. Enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Porém, me espantava com a visão e não havia quem entendesse. Subentendendo que, se não havia quem entendesse, é provável que Daniel tenha se inquietado e buscado informações sobre essa significação. Se ninguém o esclareceu, ele ficou então com aquele questionamento por muito tempo. É tanto que só no capítulo 9
E no final do capítulo 9 é que vem Gabriel novamente, o mesmo anjo que disse para ele a visão, e agora começa a explicá-lo. E aqui a lição diz assim, ó, que instrução específica o anjo deu a Daniel. Irmãos, no capítulo 8 de Daniel, do verso 20 ao 25, a profecia dos animais foi explicada para ele. A do carneiro, com 2 chifres, né? A do bode peludo, a do chifre grande, chifre pequeno, os 4 outros chifres que vieram, tudo isso foi explicado. Quando chega no verso 23, no verso 26, perdão, nada é explicado. E o verso 26 diz assim, capítulo 8 e o verso 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Aí Daniel agora realmente ficou bem quieto. Uma coisa que me chama a atenção aqui. O texto fala assim, ó, 2 coisas que o anjo diz para Daniel. Daniel, preste atenção e entenda a visão. Agora aqui no capítulo 9 e o verso 23. Nesse ponto, ele agora esclarece. Ou seja, Daniel, fique atento para o que eu vou lhe falar. E começa a dizer. Sabe, irmãos, uma coisa que eu achei aqui interessantíssima é que o verso 24, ele é muito rico em elementos da obra de Cristo que ele aqui realizou na terra. Olha só, capítulo 9 e o verso 24 diz assim, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e sobre a tua santa cidade, templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, para fazer cessar a transgressão. Cristo era o único que iria fazer de fato com que o pecado chegasse ao fim. Ou seja, ele, em sua morte substitutiva, ele daria fim ao pecado para sempre. O pecado e toda aquela assolação que estava predita, ela teria fim quando Cristo voltasse. Outro ponto. Ele veio dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Essa expressão dar fim aos pecados e expiar, no original quer dizer fazer parar os sacrifícios que eram feitos anteriormente. É tanto que nós bem sabemos que quando Cristo morre, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, de forma sobrenatural, não de baixo para cima, para que ninguém pensasse que alguma mão humana tivesse feito aquilo, mas não, foi de cima para baixo. Agora, mostrando, e Ellen White chega a descrever, que na hora que Cristo morreu, o sacerdote estava para oficiar um sacrifício. Ali, naquele momento, irmãos, o cordeiro foge, o cutelo na mão do sacerdote cai ao chão. O santuário, de fato, ele é rasgado e ali é exposto tudo aquilo que antes era bem secreto, bem escondido, não tinha como ninguém entrar no Santo dos Santos, não tão somente o sumo sacerdote. Agora, ao ser rasgado, ele agora mostra-se que ali não precisava mais ser ritualizado nada. Cristo veio para dar fim ao pecado. E mais adiante fala do ungido, e quando chega a descrever assim, ó, para ungir o Santo dos Santos, muitos estudiosos atrelam isso aqui, ou seja, fazem uma comparação e uma representação de que essa unção foi quando Cristo da terra subiu até o céu e entrou no santuário celestial. Isso nesse período, né, não quando ele sai da terra ao céu, mas no período onde ele entra no santuário celestial, especificamente para oficializar ali o período de 1844. Então, nessa profecia tem muita coisa que está sendo descrita sobre a pessoa de Cristo. Não só a sua vinda, a sua morte substitutiva, o fazer cessar. E olha que coisa interessante. No final do capítulo 9, verso 27, fala assim, ó, ele irá firmar ele fará firme a aliança com muitos por uma semana. Olha que coisa interessante. Essa semana aqui são os 7 últimos anos que Cristo iria exercer 3 anos e meio em seu ministério, e os 3 anos e meio ele faria não mais em pessoa, mas através do Espírito Santo na obra dos apóstolos. É tanto, como já falei para vocês, que o último apóstolo a ser morto, melhor dizendo, o último judeu a ser morto, a pregar a verdade, foi Estevão. Isso aconteceu no ano 34 e Jesus foi morto no ano 31. E nesse período ali, 31 anos e meio até 34, daria 3 anos e meio. Essa semana profética, né, cada semana envolvia 7 anos. Então, esses 7 anos que acontecia, ele faria com que tudo que era antes predito sobre ele seria cumprido, e agora as 70 semanas seriam concluídas, pois separada para o povo judeu de forma específica, com a morte de Estevão, agora o povo, infelizmente, ao resistir ao que ele tinha feito,
automaticamente. Agora, a salvação agora foi estendida para os gentios. Mas Deus colocou 490 anos de graça a uma nação judaica especificamente, para que eles pudessem se voltar, coisa que eles não fizeram. E para concluir aqui o texto do capítulo 9, fala assim, ó: para fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Falei para você sobre isso, né, que a morte de Cristo traria essa bênção e faria com que, na verdade, tudo seria cessado. Sabe, hoje, a nossa expiação é feita através de uma oração sincera. É feita através de uma clemência, através de um suplício. Quando a gente vai até Cristo, como ele chega a dizer, e buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. O anjo aqui deu a instrução a Daniel que ele iria receber a interpretação e o esclarecimento. Hoje, pela Bíblia Sagrada, nós temos tudo aqui esclarecido. Claro que através de alguns elementos, como eu aqui mostrei para vocês, de alguns comentários bíblicos que nos ajudam a entender um pouco sobre esse assunto. Mas sabe, irmãos, eu não posso terminar esse estudo de hoje sem fazer uma reflexão sobre a obra de Cristo hoje em nossa vida. Cristo veio para fazer cessar a transgressão. Se eu quiser continuar na transgressão, eu estou infelizmente tornando inválido a obra que Cristo veio fazer aqui na minha vida. Eu não falo na terra, porque ele fez o seu sacrifício, realizou por todos. Mas e em mim? Ele tem feito? Eu tenho cessado a transgressão na minha vida? Eu tenho feito valer a importância da sua atuação em mim? Isso é um ponto que deve ser levado em consideração, que a pessoa de Cristo, através do Espírito Santo, nos faça reconsiderar as nossas atitudes e que ele dê fim, de fato, aos nossos pecados e que em Cristo, eu e você, possamos ser verdadeiramente novas criaturas. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu auxílio e pela Tua iluminação. Que todos nós, Senhor, possamos fazer valer o renascimento de Cristo em nossa vida, como diz o hino: nasce em mim e me salva. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de mim de forma especial, mas também de maneira mais especial, todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, que estão escutando esse vídeo, estão assistindo, que o Senhor dê forças para que eles possam fazer cessar a transgressão também em suas vidas. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão, nos concede um bom dia e que a paz de Cristo reine em nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia de estudo. Se inscreva em nosso canal se você só assiste, mas não se inscreve. Se inscreva e nos ajude nesse ministério. Curta nossos vídeos e compartilhe para a honra e glória de Deus. Deus abençoe você.